10 animais encontrados congelados. A Sibéria é um dos lugares mais frios do mundo, que tem sido habitada por milênios, o que o torna o local perfeito para encontrar animais congelados. Cada certo tempo se encontram na Sibéria corpos congelados de criaturas pré-históricas, corpos perfeitamente preservados com sangue, músculos e cabelos. Uma grande quantidade de DNA disponível para os cientistas são encontrados. Processos naturais permitem descobrir achados únicos, que durante séculos foram enterrados no gelo. A cada nova descoberta, a humanidade se aproxima de desvendar os segredos do passado e do futuro. Mas agora também com as mudanças climáticas, as temperaturas mudaram dramaticamente, afetando animais que foram encontrados congelados. Número 10. O mamute yucca. O mamute yucca é um dos animais mais conhecidos e cientificamente valiosos já encontrados. Foi descoberto em 2010, dentro do permafrost da Sibéria, na costa do Mar de Laptev, na Rússia. A coisa mais incomum nesse mamute de 39 mil anos era que estava mumificado e tinha o cérebro de mamute mais intacto encontrado, com dobras e vasos sanguíneos ainda visíveis. Encontrar espécimes como este é incrivelmente útil para entender as espécies. Estudos cerebrais mostraram que é muito semelhante aos elefantes modernos e também levaram os pesquisadores a desenvolver melhores maneiras de armazenar mamutes no futuro, quando novos forem encontrados. Juntamente com o mamute yucca, muitos outros foram encontrados na região, embora não estejam em boas condições, e tenham sido muito procurados pelos pesquisadores para uma finalidade diferente. Devido ao seu DNA relativamente intacto e seu status como um animal extinto intrigante, que é muito semelhante a alguns que existem hoje em dia, o mamute é um ótimo candidato para fazer uma espécie retornar à extinção, usando tecnologia de ponta. Os pesquisadores sugeriram que provavelmente os mamutes ficaram presos em um pântano e morreram lá, então seu corpo permaneceu intacto graças ao gelo ao redor. Embora parte do corpo do mamute tenha desaparecido completamente, esse achado representa um valor científico sem precedentes. Número 9. Alces lutando. Em 2016, em uma cidade remota no meio do frio e do Alasca, alguns trabalhadores locais passaram com seus snowmobiles ao lado de um rio congelado, quando perceberam que alguns chifres brotavam do gelo. Quando se aproximaram, descobriram que eram 2 alces adultos, que certamente estavam brigando e que seus chifres ficaram enredados e caíram ao rio congelado, permanecendo imóveis poucos minutos depois. É muito raro encontrar um animal preservado no gelo, mas ainda mais raro é o aparente congelamento de 2 animais quando eles interagem. Foi isso que alguns caminhantes encontraram no Alasca em 2016. Sob 8 polegadas de gelo, havia a impressionante vista de 2 alces brigando entre si, claramente tão absorvidos em sua luta que eles não perceberam a proximidade do gelo. Os alces machos tendem a ser mais agressivos um com o outro, provavelmente devido a disputas territoriais ou chamar a atenção da fêmea, e em algum momento esses 2 conseguiram enredar seus chifres. Eles provavelmente se afogaram em água fria antes de congelar, quando as temperaturas caíram. Logo após sua descoberta, os alces foram removidos do gelo por entusiastas locais que queriam preservar a descoberta incomum para sempre. Número 8. Cardume congelado. Um fenômeno quase inexplicável aconteceu na Noruega. Um imenso cardume de peixe foi congelado no meio do banho na costa. Apenas uma pequena camada de gelo separa da superfície. Sem dúvida, um fenômeno raramente visto. O gelo pode ser uma bênção e uma maldição, pois é a propriedade exclusiva do gelo que flutua na superfície da água, que ajuda a isolar o calor e permite que os peixes sobrevivam a baixas temperaturas. Mas nem sempre tem tanta sorte.
Em 2014, um forte vento leste fez com que as temperaturas caíssem rapidamente em torno da ilha de Lovund, na Noruega, e congelou instantaneamente parte do oceano. Infelizmente, para um grande grupo de peixes que se pensava estar tentando escapar de um predador naquela época, não havia possibilidade de evitar o gelo que se aproximava, e eles congelaram no lugar. A camada de gelo era tão espessa que era perfeitamente seguro para as pessoas atravessarem e capturarem essas imagens incríveis de milhares de peixes congelados. Esse evento teve um grande impacto no ecossistema local, já que os pássaros não conseguiram encontrar comida, de modo que o céu permaneceu estranhamente silencioso até o gelo finalmente derreter. Número 7. O bisonte das estepes. O bisonte das estepes é um mamífero que foi extinto no final da Era do Gelo há cerca de 11.000 anos. Um espécime congelado no tempo foi encontrado por uma equipe de cientistas russos, recentemente no leste da Sibéria, tornando-se a múmia congelada mais completa até agora, mantendo seus órgãos internos até o cérebro. Em 2011, os restos mumificados de um bisonte de estepe, o ancestral do bisonte moderno, descoberto por uma tribo na planície Diana Indigirka. O bisonte estava totalmente intacto, com o cérebro e outros órgãos quase perfeitamente preservados. Este é o bisonte de estepe mais completo já encontrado e permitiu que os pesquisadores estudassem minuciosamente seu cérebro, coração, sistema digestivo e vasos sanguíneos, apesar de ter mais de 9.000 anos de idade. Sem sinais visíveis de lesão, acredita-se que a falta de gordura corporal ao redor do abdômen seja uma pista de como morreu. Muito provavelmente é a fome como resultado das rápidas mudanças do ambiente na área naquele momento. Número 6. Pony celerica. Em 1968, os garimpeiros descobriram a cerca de 10 metros abaixo da superfície do rio Indigirka, na Sibéria, algo surpreendente: 2 pernas e um rabo de cavalo saindo do telhado de um de seus túneis. Os especialistas foram chamados do Instituto Zoológico de São Petersburgo para ajudar a recuperar o animal inteiro, o que fizeram, além de recuperar a cabeça. O corpo acabou sendo um cavalo Przewalki, que hoje só é encontrado na Mongólia, e surpreendentemente parece ter morrido cerca de 35.000 anos atrás. A análise dos restos mortais sugeriu que os cavalos viviam relativamente igual a como ainda o fazem hoje. O estômago estava cheio de grama e plantas lenhosas, por isso deveria ter morrido rapidamente. A posição em que ele se encontrou talvez fornece a melhor pista de como chegou ao fim, com as patas dianteiras esticadas e as patas traseiras apontadas para baixo, como se esse cavalo tivesse sido pego em um pântano sem possibilidade de escapar. Número 5. Rinoceronte de pelo lanoso Sasha. Os restos congelados de um bezerro rinoceronte de lã de mais de 10.000 anos atrás foram encontrados por um caçador em um riacho que deságua no rio Semiyur-Yaka, na República de Saja, na Sibéria. Segundo os pesquisadores, é o único bebê rinoceronte lanoso que acabou nas mãos dos cientistas. Nunca tinha se encontrado um rinoceronte bebê. O animal, apelidado pelos pesquisadores Sasha, em homenagem ao caçador, viveu há pelo menos 10.000 anos e, segundo os primeiros cálculos, durou cerca de 18 meses. Sua descoberta causou sensação na comunidade científica, devido ao seu caráter extremamente raro. O bom estado dos restos permite identificar sua pele, olhos, nariz e boca. No entanto, falta quase metade do corpo, uns 60 quilos. Os cientistas da Academia Russa tentarão extrair o DNA do animal e investigar quantos anos ele tinha e quando morreu. Até agora, os cientistas suspeitam que Sasha morreu de afogamento. Embora essa investigação continue,
O chefe da investigação, Albert Protopopov, disse em comunicado que as narinas do rinoceronte estavam entupidas de lama. Portanto, a possibilidade de afogamento está comprometida. Número 4. Tubarões congelados. Um frio do Ártico atinge toda a costa leste dos Estados Unidos. Esta temporada de inverno marcou em várias cidades menos de 50 graus e causou uma onda polar extrema no nordeste do país. Como resultado dessas temperaturas muito baixas, as primeiras mortes já apareceram, os animais. Isso foi confirmado pela Agência de Conservação do Tubarão Branco, em Atlanta, que publicou fotos de 3 espécimes que morreram congelados nas águas de Cape Cod, em Massachusetts. Os animais eram machos e estavam nadando em direção a áreas mais quentes. Os especialistas da instituição estão esperando para descongelar os órgãos para poder fazer a autópsia correspondente. Foi relatado que eles morreram de choque frio, devido à queda acentuada da temperatura da água. Arrastados pela corrente, em seu estado congelante, eles teriam ficado presos na praia, com provavelmente uma parada cardíaca. O ar frio congela suas brânquias rapidamente. Esses filamentos são muito sensíveis, e os tubarões não deverão demorar muito para morrer. Número 3. Dinossauro congelado. Os paleontologistas que trabalham no topo de uma montanha antártica congelada extraíram uma rocha e uma cápsula fóssil congelada que cobre os restos de um enorme dinossauro anteriormente desconhecido. Eles usaram martelos pneumáticos, serras de rocha e formões em extenuantes 4.200 metros para desenterrar o dinossauro, que representa um novo gênero e espécie. O dinossauro viveu 190 milhões de anos atrás, no início do Jurássico, no que é agora o Monte Kirkpatrick, perto da geleira Beardmore. A espécie contribuiu para um número crescente de dinossauros, que sabidamente percorreram o continente agora congelado. O dinossauro é chamado Glacialisaurus hameri pelo famoso caçador de fósseis da Antártica, professor William Hammer, e foi identificado por um osso de fêmur e um tornozelo e pé incompletos. Escalar o material para parentes de tamanho semelhante sugere que ele teria cerca de 7 metros de comprimento e pesaria talvez 4 a 5 toneladas, disse Nathan Smith. Número 2. Leões congelados. Em uma descoberta extraordinária e sem precedentes, os paleontologistas da Sibéria encontraram os leões das cavernas, extintos mais bem preservados já vistos até hoje. Os 2 filhotes quase perfeitamente preservados e com pelo menos 10.000 anos de idade foram encontrados durante o verão no gelo de Vastidão de Yakutia, a maior e mais fria região da Federação Russa, quase metade dos quais é o Círculo Ártico. Até agora, o rosto do leão da caverna, como podia ser visto em tempos pré-históricos, nunca havia sido visto, informou o jornal The Mirror. Poucos detalhes foram publicados sobre os leões das cavernas, pois a Academia das Ciências de Yakutia pretende dar uma explicação da descoberta com muitos mais detalhes e fotos em uma apresentação. Anteriormente, apenas alguns crânios, dentes e ossos de leões das cavernas haviam sido encontrados em Yakutia, impedindo que os cientistas observassem mais de perto essas incríveis criaturas extintas. Os paleontologistas esperam que essa descoberta possa explicar por que a espécie se extinguiu cerca de 10.000 anos atrás. O Siberian Times publicou que uma das teorias possíveis era o declínio de sua principal presa, os veados e os ursos das cavernas. Número 1. Raposa congelada. Um caçador alemão pegou e exibiu uma raposa que congelou dentro de um bloco de gelo, depois de cair no rio Danúbio. Franz Stelli explicou que a raposa se afogou no rio e que ele removeu o bloco no qual estava o desafortunado animal,
o 2 de janeiro, segundo a agência de notícias alemã dpa. Stelle o exibiu nas portas do hotel da família, em Friedingen, uma cidade localizada às margens de Danúbio, no sudoeste da Alemanha, para alertar sobre o perigo do rio no inverno. Especialistas acreditam que a raposa estava correndo sobre as águas geladas do Danúbio, quando a superfície rachou e caiu na água, sendo congelada na época. A água teria virado gelo em apenas alguns instantes, e a raposa estava presa muito perto da superfície, o que a possibilitou a Franz vê-la à simples vista. Assim que voltou com uma serra para cortar madeira, ele cortou o bloco de gelo e o arrastou de trenó até sua casa. Desde o início do ano, a Alemanha já passou por 2 tempestades de frio e vento.